Seguidores da Tecnologística, sejam muito bem-vindos. Estou começando hoje uma série que vai falar sobre tecnologia da informação aplicada à logística. O que o desenvolvimento da TI nos últimos 30 anos fez com que a logística também chegasse no momento em que ela está hoje. Para isso, eu tenho aqui o Marcelo Vieira. Marcelo é conselheiro e diretor executivo na Iceios. Iceios é uma empresa já com 30 anos de vida, nascida aí no estado do Rio Grande do Sul, e que tem uma série de softwares para logística que vai desde o planejamento até o setor de entregas. Marcelo, seja bem-vindo, por favor, se apresente e conte um pouquinho para nós o que exatamente você tem, porque hoje nós vamos falar especificamente da área do agronegócio. Então, o agronegócio é hoje 25% do PIB do Brasil, é um setor que entre 2002 e 2022 saltou de 122 bilhões de dólares para 500 bi. Então, é um setor muito pujante que eu tenho certeza que para ele chegar até aqui, ele dependeu muito, não só da Embrapa, mas também da área de TI. Então, por favor, Marcelo. Obrigado, Shirley. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Então, falar um pouquinho sobre a Eceios. A Eceios é uma empresa já aí com quase 30 anos de mercado, como comentaste, né? Somos gaúchos, nascemos em Porto Alegre e nós temos hoje um pool de ferramentas dentro de casa. Nós vamos aí, soluções que interligam, né? Diferentes etapas desse negócio, seja aí na solução de tráfego e armazenagem seguro de arquivos, emissão de documentos fiscais, passamos aí por soluções de cobrança, soluções de pagamento e especialmente as soluções de logística, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, né, para supply chain, que elas vão contemplar os agentes de mercado do agro, por exemplo, aí com uma maior facilidade na contratação de fretes, modo de agendamento, gestão de pátio para a gente poder fazer carga, todo acompanhamento de entrega, aí seja de fertilizante, de pesticida, ou até de fato aí na entrega final, nessa distribuição que precisa acontecer. Eu costumo dizer que é a divisão que a gente faz dos três momentos da logística para o agro, né? Então, quando eu estou falando dessa logística de recebimento dos nossos insumos, nosso inbound, depois aquela logística de apoio que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, acho que aqui na frente, e a nossa logística de distribuição, nós estamos aí em todas as etapas desse processo. E o segmento do agro, em especial, como é que ele está com a TI? Muito avançado? Que softwares eles usam? O que você poderia contar para nós a esse respeito? Costumo dizer, Chile, que o agro hoje, apesar de quem não vive no dia a dia do agro, né, às vezes a gente não tem muito essa visão. O agro hoje acho que é uma das áreas mais avançadas que nós temos, porque quando a gente está pensando em veículo autônomo, o agro já planta com veículo autônomo há muito tempo. Enquanto a gente está pensando aqui em planejamento de processo, o agro já faz planejamento de safra há muito tempo. Então, tem uma tecnologia embarcada já há bastante tempo no agro e que agora realmente ela está migrando para outras áreas dentro do segmento, né? Então, seja lá os nossos IoTs, nossas inteligências, nossas coisas inteligentes, sejam os sensores que nós estamos conseguindo trazer para dentro dos veículos, e aí a gente começa a monitorar essa frota de uma forma extremamente mais inteligente, aí seja a frota que está plantando, seja a frota que está arando, que está colhendo, a gente começa a ter isso de uma forma mais precisa. Hoje em dia a gente consegue ter tecnologias muito boas dentro dos armazéns, onde nós temos nossos silos inteligentes, que a gente costuma chamar. Então, você tem lá silos que te dão umidade, te dão posicionamento, te dão teor que estão dentro do que está dentro, de que forma que esses produtos estão armazenados. A gente está passando agora por Big Data, essa análise de dados muito mais precisa dentro do agro. Então, a gente começa a fazer já um planejamento para poder entender dentro daquela safra do que está vindo, qual o melhor local que eu vou armazenar isso aqui, para que eu possa estar mais perto da minha expedição, digamos assim, ou seja, da fazenda, e eu consiga estar mais próximo do cliente final, para que eu consiga ter uma melhor produtividade nesse processo. A gente está passando agora por drones, hoje a gente faz, e um ponto aqui importante, o pessoal fala muito, pô, Marcelo, mas logística, né? A gente fala muito logística, é o caminhão. Existe um processo, um mundo por trás hoje que é a logística. Então, quando a gente fala desse drone que está saindo para poder fazer o mapeamento da área,
quando a gente fala de um drone que está saindo para poder pulverizar essa área, tudo isso tem logística por trás, né? E aí a gente passa por blockchain, então hoje a gente consegue fazer um rastreamento de toda essa nossa safra, consegue dar muito mais transparência. Hoje, diversos produtos que passam pelo agro, eles são produtos controlados, e a forma de controlar isso, a forma como a gente está fazendo, tudo isso tem tecnologia. Então, sim, nós avançamos muito nesse processo. Perfeito. Na oferta dessas tecnologias ou na utilização por parte. Tá, você diria que as grandes empresas do agro estão usando tudo isso, ou mesmo os pequenos produtores, tudo, já estão também utilizando? Como tudo, assim, a gente tem, óbvio que as grandes empresas, ou as grandes corporações acabam tendo de uma forma muito mais ágil isso acontecendo, né? Então, até pelo poder aquisitivo, ele facilita, né? Mas hoje a tecnologia ela já está muito mais acessível. A gente consegue já ter hoje plantações menores, podendo utilizar disso. Uma coisa que nós temos visto muito, principalmente no mercado do agro, são as grandes associações, né? Então, são pequenas empresas que se associam para ter novas tecnologias e compartilhar entre elas disso. Eu costumo dizer que no agro, a competitividade ela é um pouco menor, ou aquele espírito de competitividade de eu querer ter antes do meu vizinho, ele é um pouco menor do que a gente tem na indústria. Então, esse cooperativismo, né, esse processo, ele Sim, acontece eles de se uma unem mais, né? se unem muito mais do que em outros mercados. Se nós aprendêssemos em outros mercados com agro, de repente a gente poderia estar até melhor posicionado. Mas sim, respondendo a tua pergunta objetivamente, sim. Hoje o pequeno já começa a usar e tem tecnologia para ele poder usar já de uma forma mais acessível, Sheila. Tá. E se ele quiser usar os produtos da Receios, quais você tem para oferecer para eles? Em que parte você começa oferecendo alguma coisa dentro do teu portfólio? Eu costumo dizer o seguinte: quando nós temos os três processos distintos, vamos imaginar que a gente começa com essa logística de suprimentos. Então, desde o planejamento, Chile, do que eu quero ter ou do que eu preciso ter para eu poder fazer aquele tipo de plantação. Desde aquele planejamento de que momento que eu preciso estar, por exemplo, com o meu herbicida dentro da minha fazenda ou com o meu fertilizante dentro da minha fazenda. De que forma isso vai acontecer e o quanto eu preciso colocar. A Eceus tem hoje soluções que suportam esse processo. Então, nós temos hoje o Colecta, por exemplo, que é uma solução onde eu, com inteligência de dados, eu vou munindo o sistema de dados e o sistema vai me dando diversas predições de que forma que eu consigo e que momento que eu preciso ter todos esses insumos dentro de casa. Então, desde a montagem dessa necessidade até o rastreamento dessa frota, aonde está meu herbicida nesse momento, então, ele saiu do meu fornecedor, eu já fiz a coleta, o caminhão está vindo, aonde está esse caminhão, de que forma isso está chegando aqui dentro de casa, nós podemos auxiliar. Ao mesmo tempo que, hoje em dia, muitas das grandes operações, elas costumam fazer o frete onde elas são responsáveis por coletar isso lá no fornecedor. Isso torna o frete mais barato, acaba tirando alguns custos dentro, inclusive alguns impostos que recaem sobre a nota. Quando eu faço o frete, eles acabam ficando mais acessíveis. E nós podemos hoje fornecer para essas empresas ou para essas incorporações o processo onde ele consegue fazer toda a gestão da contratação de frete, e aí eu vou passar desde a contratação, que é um bid que a gente chama, né, para Sim, autônomos. Então ele vai poder ir lá e clusterizar e dizer o seguinte: olha só, eu quero contratar, por exemplo, caminhões grade baixa que tenham um histórico de coleta aqui comigo, por exemplo, ou que tenham um histórico de coleta XPTO. Eu quero um caminhão que tenha uma tara de tanto, eu quero um caminhão que tenha uma capacidade de volumetria de X, e ele vai clusterizando esses motoristas, esses caminhões dentro do nosso sistema. E quando ele faz o disparo da solicitação, eu posso dizer o seguinte: eu quero disparar só para esses caras que já têm histórico comigo, ou eu quero abrir para uma rede maior. E aí eu posso gerenciar esse processo para garantir que eu vou ter sempre os melhores fornecedores, o melhor custo dentro do meu negócio. tá. E isso funciona como um portal? Ou é SaaS? Ou como é que eu Ele é contrato isso? 100% SaaS, ele é 100% SaaS, ele é um portal, e aí esse cadastro ele pode ser feito por demanda ou ele pode ser feito por convocação. Então, por exemplo, eu tenho aqui dentro da minha fazenda hoje, eu tenho 50 caminhões que já trabalham para mim eventualmente,
e eu quero aumentar meu portfólio. Eu posso cadastrar esses 50 motoristas aqui com suas características e ali eu vou colocar, por exemplo, eu quero que ele me mande o seguro, eu vou controlar se o seguro dele está ativo ou não está, eu quero que ele me coloque aqui, enfim, documentos do caminhão, eu posso pedir, fazer a exigência que for necessária e o sistema controla automaticamente isso para ele. E ele pode pegar e abrir isso e dizer o seguinte, olha, agora eu quero abrir para cadastro. Ele manda um link via e-mail ou via WhatsApp para esse motorista vai receber esse link e ele vai lá e faz um cadastro. A partir daquele momento, ele está cadastrado, ele vai estar apto a enviar os documentos dele, a própria Sales faz a checagem e conferência desses documentos, seja a NTT, seja o documento que for enviado. Uma vez esse documento enviado, ele está apto a participar, por exemplo, do leilão. E aí o gestor que está mandando essa demanda, ele vai poder fazer um leilão e dizendo o seguinte, olha, eu quero agora contratar de novo um caminhão que seja baú, que tenha o certificado para carregar pesticida, ou fertilizante, que ele tenha tal, e aí o sistema ele faz um bid entre os veículos que se caracterizam com aquela demanda. Perfeito. E chama novos também, ou é só quem está já cadastrado lá dentro, né? Quem está cadastrado. A gente pode fazer uma abertura para novos. Hoje nós temos mais de 2.500 CNPJs cadastrados dentro de casa, né? Isso já está dentro de casa e isso pode ser aberto para outros. A grande vantagem que eu sempre falo nesse processo todo, Chile, é eu poder abrir sim para outras transportadoras, mas eu poder escolher entre aqueles caras que prestam um bom serviço quem é o melhor para aquele momento. Frete tem uma característica que é o seguinte, muitas vezes o frete para uma determinada região custa lá 4 ou 5 mil reais. Esse é o frete padrão. Mas muitas vezes aquele caminhoneiro ele foi levar um fertilizante, ele foi levar uma carga e ele está voltando vazio. Esse frete de oportunidade, que a gente chama de frete retorno, muitas vezes ele custa aí 60%, 70% do frete convencional, porque o motorista ele vai acabar voltando. Com o nosso sistema, uma vez cadastrado, ele consegue absorver isso. Então, você tem essa opção lá dentro. Ele pode ficar sabendo quais são os que estão disponíveis, que ele pode aproveitar. E até que parte você vai? Você vai até o final? Quer dizer, quando chega no final desse processo, o contratante tem um pagamento para fazer lá na ponta? Nós vamos até o final, sim. E uma vez que ele fez esse processo, essa contratação, e aí eu sempre falo, Chile, o bacana é que eu posso olhar para essa logística de entrada, que a gente chama, essa logística de suprimentos, mas eu posso olhar também, por exemplo, para essa logística meio de apoio. E quando eu tenho que levar uma grande colheitadeira de um local para o outro, eu preciso contratar uma plataforma. Ou quando eu preciso levar insumos que estão na minha sede da minha fazenda para uma outra fazenda, eu preciso contratar essa plataforma. Então, toda e qualquer contratação do frete que eu preciso fazer, eu posso utilizar dessa ferramenta, essa é uma das ferramentas que nós temos, eu posso utilizar essa ferramenta. E nesse meio tempo, eu preciso rastrear esse processo todo. Uma vez que eu fiz a coleta desse produto, como é que esse produto está chegando aqui na minha empresa? Ele já coletou? Ele já saiu de lá? Que horas que chega aqui? Onde é que está esse caminhão? Ele está vindo? Ele vai fazer uma entrega parcial? Ele vai fazer uma entrega completa? Todo esse processo, quando os nossos sistemas chamados entregou, eu consigo fazer o rastreamento. E aí, se levei um negócio que eu sempre falo que é o crucial desse processo todo. Eu brinco que custo é que nem unha, a gente tem que cortar todo dia. Então, quando a gente olha o custo desse processo, ele é extremamente alto. E o nosso sistema ele traz uma grande vantagem, que é eu consigo conciliar aquilo que efetivamente eu contratei. Então, no momento da contratação, esse motorista me disse que vai cobrar R$ 3.500 mais, por exemplo, X reais por tonelada, ou mais X reais por quilômetro percorrido. Quando eu faço essa composição, o nosso sistema ele consegue comparar a cobrança efetiva, seja via CTS, seja via documentação, ele consegue comparar essa cobrança efetiva e dizer o seguinte, esse frete está sendo cobrado e está correto, tu pode pagar. E além disso, eu consigo clusterizar lá na frente e dizer o seguinte, seja para entrega, e aí eu estou olhando muito para o nosso cliente final, seja para essa coleta de fornecedor, onde o cliente sou eu e eu estou me beneficiando com uma logística mais precisa, eu posso pegar esses dois momentos e eu consigo entender qual foi a performance que eu tive, para que ali na frente, quando eu for chamar uma nova demanda, eu posso dizer o seguinte, esses 5 motoristas, esses 10 motoristas aqui, eles são de um nível, por exemplo, 5 estrelas comigo aqui. E eu posso pegar esses 5 caras que sempre cumpriram muito bem com seus SLAs e eu clusterizar, por exemplo, num cliente mais exigente,
numa carga que ela é mais importante para o meu processo, eu posso dizer o seguinte, eu quero pegar somente esses 5 caras aqui. E eu clusterizo, e quando eu fizer o bid, eu posso fazer um bid só com esses 5. Perfeito. Então, isso também é uma possibilidade da ferramenta. A possibilidade da ferramenta. E, Marcelo, e a inteligência artificial? Vocês já estão usando isso na sua programação? O que que isso que vai trazer para o segmento? Você acha que vai mudar muito? Vai colaborar? Vai melhorar? Chile, eu entendo que a inteligência artificial para a gente, faz parte já do nosso dia a dia, não temos mais como escapar dela, e que bom, porque ela tem trazido, de fato, grandes avanços em diversos segmentos, diversas áreas, a nossa não é diferente. Hoje, nosso processo de predição, quando a gente fala já do nosso sistema Collecta, a gente tem inteligência artificial aplicada. Dentro da E6, nós temos uma área inteira focada só em desenvolver melhorias de processo para as nossas ferramentas atuais e para novas ferramentas, utilizando a inteligência artificial. E a única preocupação que eu sempre tenho, eu coloco isso muito, nós temos que utilizar, sim, mas de fato com parcimônia dentro do processo. Eu sempre digo, Chile, que eu tenho que ter um cuidado muito grande para que eu não deixe de fazer o básico bem feito, pensando somente que eu vou ter uma inteligência artificial ali na frente que vai solucionar meus problemas. Acho que existe um caminho a ser percorrido para que a gente possa chegar lá. E esse caminho ele tem que ser muito bem alicerçado para que a gente possa, de fato, dizer que nós temos uma inteligência artificial que está nos apoiando nesses processos. Temos muita coisa acontecendo já, muita coisa acontecendo na empresa, isso é legal, é bacana ver isso acontecendo, mas a gente não perde nunca o nosso processo de alicerçar bem o nosso crescimento. Ok. E Obrigado. de todas essas novidades da tecnologia dos últimos tempos, qual é que você considera realmente a mais disruptiva, a mais interessante, a que vai ficar? O que você acha? Para mim, a inteligência artificial, para mim, ela é hoje a mais disruptiva. Não sei se você já usa hoje, mas eu peguei um hábito de usar ela no meu dia a dia. O chat Então, GPT, você está usando e tudo isso? uso o chat GPT, agora eu baixei recentemente uma inteligência artificial aqui que me ajuda a prever minhas viagens, então eu gosto muito de viajar, então eu coloco para onde eu vou ir, qual é o roteiro que eu quero fazer, quanto tempo eu vou ficar, qual o período que eu vou estar lá, com quem eu vou, com a família, se eu vou sozinho, e ela me dá o roteiro do que eu tenho que fazer a cada 10 minutos, por exemplo. Mas o chat GPT, eu uso o 4.0, que é, né, o mais moderno agora, ele tem sido muito importante, assim, vou fazer um evento, eu consigo escrever esse evento em minutos. Eu tenho agora, recentemente, tive uma lesão na mão e eu subi o PDF desse exame que eu fiz um exame na mão, eu subi o PDF desse exame e eu fiz a seguinte pergunta: favor interpretar este laudo de exame para leigo entender. Ele fez uma interpretação do que tinha acontecido na minha mão de forma leiga e eu mostrei para o médico que foi me atender. Ele falou: Marcelo, eu não conseguiria explicar de uma Melhor do que forma isso. resumida para que tu entendesse. Então eu estou usando muito, eu acho que para mim a mais disruptiva de todas tem sido isso, mas a vantagem da tecnologia é o seguinte: eu tenho certeza que daqui 3 meses vai vir alguma coisa que vai nos deixar de boca aberta novamente. Então que bom que é assim, né? Que bom, que bom. E você viu que o pessoal que ficou 3 dias no espaço voltou mais novo? Tem isso, Ashley? Não vi essa. É, só que é claro que não ficou, né? Não, assim que eles chegaram, passaram pelos exames, né? Análises completas de DNA de células. Então, eles viram que as células estavam mais novas Se do que regeneraram. dos 3 dias antes que saiu. Mas não durou muito. Depois que eles foram ficando aqui e eles foram fazendo os exames periódicos, não sei Aham, se todo dia ou de 6 horas, não sei. Mas aham, aí aham. foi diminuindo. O que é uma Chile, esperança, né? Se a gente for viver no espaço, vai viver mais e mais novo. eu falo o seguinte: ele trabalhar com logística, Chile, eu deveria ficar uns 6 meses no espaço para compensar, entendeu? Então, Exatamente.
A gente vê, trabalhar com logística, eu tenho um meme desses que a gente gosta muito de ver, que eu acho muito bom, que é um senhor, tu vê um senhor bem de idade, assim, deve ter lá, sei lá, os seus 80, 90 anos, e ele tá lá, daí tá embaixo assim, logística não envelhece, Marcelo Vieira, 24 anos. É mais ou menos por aí, mas é gostoso, é viciante. Não, na verdade né? É uma área que as pessoas entram e se apaixonam por isso, né? Sabe por que eu gosto de logística? E eu gosto de tecnologia, mas eu gosto muito da logística. Porque quando eu vou para a tecnologia pura, apesar de ter pessoas envolvidas no processo, é, essas pessoas muitas vezes elas ficam um pouco escondidas, né? O pessoal de É uma tecnologia é atividade mais solitária, uma né? atividade mais solitária. A logística, ela te faz com que tu tenha gente sempre em volta de ti, tu vai ter pessoas em volta de ti, porque tu sempre tem o agente executor lá e ele está junto contigo, a gente está entendendo, então é mais consensuado, tem um processo mais. Então, isso eu acho que É a uma logística rede, né? tem Porque esse teve brilho. um antes para fazer alguma coisa, tem você, mas você vai passar isso para uma terceira pessoa, É isso. e é o Então, eu acho ciclo que que depende de todos. ela mantém esse brilho da coletividade. Eu gosto muito da logística por causa disso. Assim, sabe aquela história do de mão para mão? Então, eu passo de uma mão para outra mão, que passa para outra mão, e no final vai chegar em alguém que vai usar aquilo e vai. Então, a logística, para mim, tem esse brilho. Eu costumo dizer que, quando a gente fala de venda, eu tenho uma frase que eu uso bastante, que é: toda e qualquer venda, a primeira venda ela é de uma área comercial, a primeira É. venda é de uma área de marketing, mas a segunda venda ela é da logística. Ah, sim, O porque cliente se só entregou volta. bem, ok, mas se não entregou, Isso serve para tudo, Chile. Serve para o agro, para para Nespresso, o supermercado, para o expresso, para tudo, para tudo. é, Então, como é que demos a importância para a nossa logística. perfeito. E onde é que você vê algum problema no segmento? Por exemplo, você tem pessoas suficiente no Acho que eu costumo, mercado? eu costumo dizer que assim, a gente tem por hábito, né, o ser humano, normalmente ele enxerga muito mais. Quando a gente fala de vantagens, tu vai enxergar 5 ou 6. Quando tu fala de problemas, eu tenho 50, porque a gente tem que enxergar uma oportunidade num problema, né? Então a gente vem aí de uma safra, a safra 23/24, pela previsão, está sendo uma safra, por exemplo, soja. Nós estamos aí consolidando o Brasil como o maior oleaginoso do mundo aí, então trazendo uma safra extremamente alta, apesar do pouquinho de queda aí no volume de plantio. Algodão a mesma coisa, milho a mesma coisa, nosso trigo, apesar aí do nosso clima, né, tá sendo de novo uma safra muito bacana, vou dizer quase 10 milhões de toneladas aí esse ano. Acho que o grande problema ele continua sendo, quando a gente fala de logística, e não tem como escapar disso, a nossa dependência do modal rodoviário. E a gente está falando aqui, ele continua com uma dependência do modal rodoviário, isso não muda, e apesar lá do PNL, né, ou do 2035, que a gente pretende levar as nossas ferrovias, as nossas hidrovias aí para 40% do escoamento da nossa Exato. produção, ainda a gente está muito distante disso. A gente fala de 800 bilhões de investimento, quando a gente vai olhar na prática, isso está muito distante de acontecer. Então, eu acho que hoje o nosso maior desafio ele continua sendo essa dependência do modal rodoviário, e quando a gente fala de formar pessoas, e aí a gente sai do agro e vai para a tecnologia de fato, ele tem sido um calcanhar de Aquiles. Nós tivemos aí um boom nos últimos 3, 4 anos, um boom de formação, ou melhor, de exigência de profissionais do mercado, mas não tivemos o mesmo boom de formação. Então, a gente tem aí uma maturidade a ser desenvolvida nesse processo que eu acho que ela se faz necessária. Então, sim, temos um déficit de pessoas, temos um déficit de conhecimento do mercado, mas não está no agro especificamente. Eu acho que ele está muito mais no nosso mercado de tecnologia. Tá, de um modo geral, né? Você tem muito mais demanda do que oferta de profissionais na área de TI, né? E você vê uma solução para isso? Você acha que está sendo feito alguma coisa para médio prazo ou Eu acho que sim, Sheila. Tem vários programas de investimento. Por exemplo, nós participamos de um programa chamado Mais para Ti, que é aqui Mais para TI, que é aqui no Rio Grande do sim, Sul. eu conheço esse programa aí lá do Alexandre. O Alexandre E faz parte. isso aí, isso aí. Esse aí faz parte também. Nós temos a nossa responsável pela área de recursos humanos.
extremamente ativa lá. Temos pessoas hoje dentro de casa que são oriundas do programa. Então, programas como esse acabam formando novas pessoas, novos profissionais, e eles vão incentivando esse mercado. Então, existem diversos programas hoje no Brasil, tenho visitado alguns que estão tendo aí um resultado muito bacana, eu acho que isso está sendo feito, além das escolas de formação. Se a velocidade vai ser compatível com a velocidade necessária no mercado, eu ainda não sei te responder, mas tem muita coisa acontecendo, eu acho que isso é bom. Marcelo, então a gente viu aí todo esse desenvolvimento do agronegócio e até alguns outros setores da economia também desenvolveram muito bem. O que você acha? A logística conseguiu acompanhar essa evolução exponencial que esse setor, por exemplo, teve? Sim, eu me obrigo a falar que acompanhou, porque senão nós não teríamos realizado. Todavia, Shirley, quando nós olhamos uma frota que ela está beirando aí os 21 anos de média, né, nossa frota brasileira, e com caminhões mais velhos, e nós vemos aí poucos subsídios para essa renovação de frota, isso me preocupa muito. Então, de fato, nós temos um agro crescendo muito, uma frota que ela decresce ao mesmo tempo, ou melhor, ela cresce, mas a idade desse caminhão está ficando mais velho. E com um caminhão mais velho eu acabo tendo menos tecnologia, com menos tecnologia eu tenho mais custo. Então, a gente fala já hoje dos novos veículos, por exemplo, com a IoT, onde eu registro consumo imediato, isso tudo dentro de um grande banco, eu consigo saber como é que está o consumo, como é que foi a forma que o motorista está dirigindo esse caminhão, isso tudo hoje rastreado. Para quê? Para que eu tenha lá na frente melhor produtividade, é isso que a gente busca sempre, né? Claro. Numa frota mais envelhecida, eu fico com maior dificuldade para poder fazer isso. Então, eu diria que sim, acompanhou, todavia, nós estamos pagando um preço muito caro por não ter, de fato, programas aí de renovação, ou termos poucos programas de renovação dessa frota para que a gente tenha aí uma inovação de fato acontecendo. Tá. Então, você diria que ao mesmo tempo que a gente tem aí já os caminhões autônomos, os caminhões com todas as possibilidades de controle para o motorista, com tudo, motores Euro 6, ao mesmo tempo, isso ainda é um número muito pequeno diante da quantidade, do tamanho da frota do Brasil e da Idade Média. Com certeza, você imagina para que eu tenha uma idade média de 21 anos e eu tenho caminhões de fato muito novos vindo, né? Então, seja o caminhão do Euro 6, seja os caminhões mais modernos que nós temos aqui rodando, o Euro 6 é um dos mais modernos que a gente tem, né? Quando eu trago isso e eu tenho ainda assim uma idade média de 21, quer dizer que eu tenho caminhões com 30, 40 anos rodando dentro de casa, e isso em grande volume. Então, a preocupação sempre programas hoje que nos trazem renovação de frota com sucateamento do veículo antigo. Eu acho que tem um viés. Mas programas que nos trazem hoje, simplesmente a possibilidade da compra do novo, e esse acaba virando mais um dentro do mercado, eu não sei de que forma isso de fato acaba virando uma grande vantagem para a gente. Tá. E você acha que a gente vai ser um pouco mais multimodal no futuro próximo? O nosso PNL, ele traz desse desafio até 2035. Nós estamos falando aqui de 11 anos. Eu não acredito que em 11 anos a gente consiga, de uma forma tão rápida, apesar de 11 anos ser muito tempo, né, É, mudar esse nosso modal que é tão característico. Quando a gente vai para mesmo mercados externos, pega os Estados Unidos com 23, 24% modal ferroviário, nós vamos para a Europa, chega 16, países mais evoluídos, Alemanha, 23, 24%, a gente fala de ferroviário e hídrico, né? Eu não acredito que o Brasil, apesar de todo o esforço, consiga ter num curto espaço de tempo isso. Nós ainda somos muito dependentes do modal rodoviário e espero sinceramente que de fato tenha esses investimentos para que isso comece a mudar. Mas se me perguntares hoje, tu bota a mão no fogo por um médio espaço de tempo, eu não colocaria, infelizmente. não, né? Não. E me diz, como é que você vê o ano, a economia nesse nosso setor, o avanço das tecnologias? Como é que você... Eu acho que tem muita coisa acontecendo. De fato, a gente tem a tecnologia ela avança, né? Todos os dias a gente vem para uma safra esse ano muito boa, né? Então,
De novo, safra de soja muito boa. Nós estamos falando aí no total esse ano no Brasil projetado mais de 316 milhões de toneladas de safra. Então, que é entre 23 e 24, que é uma safra aí muito parecida com o ano passado, vai dar em torno de 2,5% de crescimento. Mas é uma safra boa, vem se mantendo. Eu vejo que, apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando aí, econômicas, a gente acabou de passar agora aí por mais um ajuste, né, onde nós não tivemos redução de taxa Selic, então o mercado se adequando a isso, o dólar deu uma pequena queda agora durante a semana. Então, eu enxergo, de novo, o mercado de tecnologia muito bom, grandes coisas acontecendo, mas um receio muito grande do que está acontecendo em viés econômico. Nós temos alguns segmentos do mercado, agora saindo um pouquinho do agro, que já começam a apresentar um decréscimo, uma dificuldade muito grande, um receio muito grande do empresariado com tudo o que está acontecendo. Então, acho que tem uma turbulência possível aí na frente e isso é um receio grande que eu tenho. Tá. E essa turbulência, você vê isso na área, por exemplo, da ponta aí, do e-commerce, como é que está esse mercado? O e-commerce ele vem muito estagnado, apesar de o e-commerce em geral hoje ele representa 83, 84% do consumo, né? Então um pequeno decréscimo, uma pequena migração do varejo físico para o e-commerce representa um grande crescimento do e-commerce e ainda assim a gente vê um e-commerce muito estagnado. O mercado como um todo, a gente tem visto aí uma preocupação. Quando a gente conversa com outros empresários, com outros investidores desse mercado, todo mundo muito apreensivo do que vai acontecer. Conversava agora essa semana com um grande fabricante de colchões, por exemplo, e ele me comentando do receio desse processo. E a gente começa a ver muito esse tipo de produto, né? Então, são produtos que, para você trocar o colchão, você tem que estar muito necessitado dentro de casa, seu colchão tem que estar muito velho, porque não é uma coisa que você troca, Senão né? você vai Você tem deixando, né? ou você vai deixando. Então, quando esses segmentos, os primeiros segmentos que começam a notar essa retração no mercado. E eu conversava essa semana com um grande fabricante, e ele me trazia muito isso. Ele disse, Marcelo, estou preocupado, porque a gente começou a ver a retração desse consumo. Então, acho que a gente vai começar a ver isso sim nas outras categorias, mas eu entendo isso muito mais como uma preocupação geral do mercado do que, de fato, por uma falta de capital. Perfeito. Marcelo, você gostaria de colocar mais alguma coisa que você considera aí importante para os nossos ouvintes e leitores da tecnologística, da área de TI, da área do agro? Alguma... Se eu pudesse fazer um resumo, acho que tem muita coisa boa acontecendo e aquilo que antes era muito caro, e de fato tecnologia em dado momento foi muito caro. Quando a gente começa a fazer contas, a gente começa a entender que o custo da ineficiência que nós temos nos processos hoje, seja para o agro, e principalmente no agro a gente está discutindo aqui, mas seja nos processos como um todo, muitas vezes eles acabam sendo custeados, a tecnologia acaba sendo custeada e traz uma série de vantagens sobre os modelos que a gente está executando atualmente. Então, olhar para a tecnologia, mas não somente como uma evolução do processo, mas sim uma forma de eu poder reduzir custos internos e reduzir a minha ineficiência, com menos ineficiência e com menor custo, eu ter de fato mais ganho de produtividade e mais ganho no final para o meu cliente final, para a minha operação, né, eu poder trabalhar, fazer muito mais com o mesmo, né, que eu tenho dentro de casa hoje, ele é importante, a gente tem visto um resultado muito bom. Então, olhar para isso, quando eu for fazer um investimento em tecnologia, de fato eu entender não só a melhoria que eu vou ter naquilo que eu estou implantando, mas o quanto eu vou deixar de gastar e o quanto eu vou melhorar o meu processo como um todo ali na frente. Tá. Quer dizer, o custo de não fazer supera o custo de fazer. Acho que é isso, acho que seria um bom resumo. Ok. Marcelo, obrigada pela sua participação. Tenho certeza que os nossos ouvintes e seguidores do Tecnologística vão encontrar informações importantes aí. Como eu te disse, isso é uma série que vai falar sobre a TI aplicada à logística. Espero que você possa voltar para poder nos contar outras vertentes, outras verticais que vocês atendem aí também na área de logística e para trazer eventual novidade que você tem aí. É um prazer. Ficamos à disposição aqui para as perguntas, se houverem, mande perguntas que teremos imenso prazer. Eu repasso para o Marcelo, tenho certeza que ele também vai ter
É um prazer imenso em responder e transmitir conhecimento. Obrigado mais uma vez, Chile. Obrigado a todos.